Bom dia a todos. Hoje eu vou chamar, então, enquanto vocês vão entrando, né? Aqui é uma live da Aquarianeide. Eu sou a Thaili, para quem já me conhece. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta holística. Eu trabalho com tarô, com Theta Healing, com todas as filosofias que trabalham a fé, a espiritualidade, até mesmo a religião, mas eu abraço a todas, né? Porque a busca realmente é por uma ascensão espiritual, uma ascensão energética nossa e do planeta, rumo à nova era. E aí eu tô aqui com uma convidada maravilhosa que eu vou convidar. Ela chama Priscila, é uma amiga querida. Ela gosta de dizer que ela é formada em gestão ambiental e eterna estudante de astrologia védica. Muito legal, é uma outra vertente, até mais antiga que a astrologia que a gente está acostumada, né? E bem complexa. E eu vou chamar ela então hoje para a gente conversar sobre os ciclos, né? Tudo que a gente diz muitas vezes é que a mulher é cíclica, mas na realidade todos, né, homens e mulheres são cíclicos porque a natureza é cíclica e a gente precisa respeitar essa ciclicidade da vida se você quiser que a sua vida seja mais no flow, né, sem muitas pressões, para que você tenha o melhor de cada ciclo. Então, prestar atenção nos ciclos é de fato alcançar o melhor do que você pode oferecer naquele momento, naquele ciclo, sem se pôr ansiedade, estresse, cobranças, quando não é para aquele ciclo você apresentar uma atividade ou não é para aquele ciclo você simplesmente parar por medo. Então vamos entender um pouco dessa questão e como se alinhar a esses ciclos com a nossa querida Priscila, que eu vou chamar agora. Priscila, você deve estar aí, vou trazer você agora. Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, um prazer enorme te receber aqui na Aquarianeide. Ah, muito obrigada por esse convite. Então, gente, a Priscila, como eu havia apresentado, né? Ela é uma amiga muito querida, também tem vários insights, várias ideias maravilhosas e tem um projeto aí que chama Dois Planetas, né, Pri? Já é um Sim, projeto até que começou já faz um tempo, mas como a gente fala dos ciclos hoje, né, ele vem respeitando um ciclo dele e vem se desenvolvendo conforme e de acordo com esse ciclo, né, Pri? não, é verdade, Aileen. Bom, E, primeiro, obrigada pelo convite. de nada, queria que você falasse um pouquinho de você para os nossos, né, ouvintes aí, e aí a gente começa a discorrer. Conta pra gente, então, Pri, quem você é, como é que é os dois planetas, como é que tudo isso aconteceu. Bom, o projeto dos planetas, ele é um projeto que busca inspirar e conectar as pessoas através dos ensinamentos da natureza. Sim. Eu e a minha amiga Érica, que hoje está no Brasil, a gente criou esse projeto enquanto a gente estávamos morando juntas aqui. Uhum. Começou a perceber que nas dificuldades, nos desafios, né, que a vida nos apresenta, a gente descobriu que existe fórmulas de passar por isso de uma forma mais leve e segura. E a Uhum. descobriu nessa jornada do autoconhecimento, a primeira é a conexão com a natureza e tudo que ela se apresenta para gente. Então, desde a alimentação, a gente se conectar com os ciclos da natureza, a gente fazer, né, a nossa caminhada diária na natureza, entender Uhum. pra gente, a gente acreditou que, tipo, isso foi uma coisa que nos auxiliou muito no processo de cura, nesses momentos de desafios. E a outra Certo. ferramenta é a espiritualidade, né? É entender mais sobre os nossos astros, né? Que a gente tem aqui com o conhecimento da astrologia védica, que também, quando eu conheci isso aqui, mudou minha vida, e a partir daí eu comecei a estudar. Aham. E a espiritualidade, então, está em tudo, né? E a gente faz a conexão da natureza com a espiritualidade, porque a gente acredita que essa é a grande forma da gente, de É. fato, se flow, né?
Com certeza. A gente esquece, né? Acho que muitas pessoas se esquecem que somos partes da natureza, né? O mundo ficou tão desconectado. Graças a Deus aqui, a realidade da Austrália ela é um pouco diferente. A gente tem um contato muito intenso com a natureza o tempo todo, né? Aqui no quintal da minha casa, se bobear, aparecem uns canguru aí dando tchau de manhã e É, à tarde, né? moro no rural. Então tem essa intimidade maior com a natureza, a gente realmente se vê parte da natureza. Mas quando eu era de São Paulo e a gente vivia na grande cidade, realmente a gente perde um pouco dessa noção do quanto somos parte da natureza, né? Acho até interessante, eu tinha um amigo, só um caso rapidinho, ele morava num apartamentinho assim pequeno em São Paulo, sabe, com 500 por andar, assim, muita gente, então era uma coisa antiga, meio encardida, né? E ele ficava à vontade de andar descalço ali naquele cimento encardido de anos e anos de um prédio muito velho no meio da cidade. E aí, quando a gente ia para o parque, ele ficava de tênis. E eu falava para ele: Nossa, usa o pé descalço na grama, né? E ele, ai, não, nojinho de grama, não sei o quê. Eu falo: Olha como a gente se distancia, né, da nossa natureza. Muito mais limpo pisar na grama do que num chão encardido de uma cidade, né? Principalmente, voltando agora para o lado da espiritualidade, se você for identificar a sujeira mental que fica ali, né? Que é muito maior do que na Terra, que a Terra ela transmuta tudo isso, né? Então é importante a gente saber que somos parte da natureza, estamos integradas nisso, e aí que veio essa ideia de convidar você para chamar para os ciclos, né? Porque você recentemente fez um podcast sobre isso, né, Pri? Foi o que me chamou a atenção. E o que você explica naquele podcast que você pode trazer de bom para a gente aqui sobre os ciclos que a gente possa aprender antes de puxar para o final, que eu gostaria de falar de um ciclo em especial. Mas conta para a gente, Pri. Sim. Quando a gente desenvolveu o primeiro podcast nosso, que foi esse sobre os saberes dos ciclos, a gente Sim. começou o que a gente poderia trazer que de fato explicasse o que a gente quer dizer com o projeto em si, né? Qual é a intenção Uhum, da conexão da natureza e espiritualidade. E quando a gente uhum, olha a natureza, entende que ela é, na verdade, a nossa grande mestre. E muitas vezes a gente se vê em momentos de ansiedade, momentos que não está conseguindo passar por alguma situação na nossa vida. E, na uhum, verdade, fato entende e compreende o ciclo, isso acaba, né, muito mais fácil de viver. uhum. A gente entende que na natureza e a gente mesmo, né, como você falou, a gente é um, né? Juntos a É. gente se transforma em uma coisa só. E essa, Uhum, embora nas coisas mais simples que possa ter, como você falou, tem pessoas que moram em São Paulo, como que eu me conecto com a natureza? É muito mais fácil se eu tô perto da natureza. Mas na é. verdade, a conexão com a natureza ela tem milhares de formas, né, de acontecer. Andar de Uhum, perto que você possa se alimentar de coisas que venham, né, que sejam providas de um solo muito, né, muito rico de nutrientes. Então, às vezes até o nosso próprio céu, né, olhar para cima, olhar o pôr do sol, é tipo pequenas coisas que a gente pode se conectar, um banho de mar, um banho de cachoeira. Isso nos reenergiza, né? E quando a gente também compreende, e é um outro ponto também que a gente falou lá no podcast, uhum. é o ciclo interno, né? E os ciclos externos, que, como você falou, a mulher existem ciclos, os homens outros, mas a É. natureza no próprio ciclo, né? Ela pulsa no próprio ciclo Uhum, e conecta com ela através do nosso ciclo circadiano, que é nada uhum. mais do que o nosso ciclo biológico. Então, nosso dia tem 24 horas, e se a gente Uhum. sabedoria do Ayurveda com o ciclo circadiano, né? Uhum. Eles coisas, ciência e a antiga falando sobre os ciclos. Então, nosso dia tem 24 horas, Uhum. mas existem momentos específicos que a nossa energia está mais alta, existem momentos específicos que a gente está
mais internalizado, que era para a hora de dormir, quando a gente acorda, quando o sol nasce. Então a gente está, de fato, já com o ciclo da natureza funcionando o nosso próprio ciclo interno. Então, por isso Aham. que é muito mais conexão do que talvez a gente ainda imagine, né? Não, a gente não tem consciência disso, né? É, E explica um pouco para a gente, então, Pri, os principais ciclos para trazer à luz essa consciência, né? Porque quando a gente aprende, a gente começa a perceber, isso aqui é o meu ciclo do momento que eu sou mais ativa. Porque para a gente poder usar isso em nosso favor. Você fala no podcast sobre todos os ciclos, né? Como é que você conseguiria dar uma resumidinha sobre isso para a gente? é, eu acho que muito é também. Existem dois fatores que a gente une, né? Que é Ah, olhar para o ciclo circadiano, que é olhar e estudar, né, sobre ele e entender que das 6 da manhã às 10 da manhã a gente existe um período no qual a gente está despertando, né? Que é o despertar, é o nascer do sol, são coisas que acontecem de uma forma mais leve e neutra, né? Depois sim, no meio sim. nosso pico de energia, porque o sol está mais alto, é onde a gente precisa mais alimentação, onde a gente tem o nosso fogo interno mais apurado, digamos assim. Hum, Depois, a partir da tarde, é nosso pico também de, né, um pico de energia, mas daí a gente não precisa da alimentação, né, porque a gente já está alimentado, então é o momento produtivo do dia, né? E depois sim. com alimentação leve, porque o sol vai baixando, a gente vai diminuindo nossa frequência, nos Uhum. preparando para o sono. Só que Hum, eu outro fator que eu tô querendo, né, dizer é que existem uhum. pessoas que têm próprios ciclos e às vezes isso pode funcionar, né? Isso não é uma regra geral. Isso Tá. é observado na natureza, seria, digamos, ideal, mas a gente Uhum. acredita que cada pessoa é única e às vezes, daqui a pouco a pessoa fala, não, mas eu produzo mais à noite. Eu não, eu Sim. gosto de ir até tarde. Então, Uhum. sempre foi falar que, na verdade, a pessoa tem que entender e observar o seu próprio ciclo, fazendo teste Certo. mesma. Então, não é porque, né, cada pessoa é única, na verdade. É. Então, é interessante saber, ter o conhecimento que a gente se conecta com esses ciclos da natureza. Mas é Uhum. muito que cada um se observe e entenda onde que eu não tenho tanta energia, aonde que eu gosto, sabe, de me alimentar, o que que funciona para você, né? Nem sempre Aham. vai para mim, vai funcionar para você. E assim, a astrologia nos explica sobre isso, né? A gente tem Aham. personalidades diferentes, a gente tem É. ideias diferentes, a gente veio de culturas diferentes. É. Então, geograficamente também influencia, né? Se você está num lugar mais quente, mais frio. Então, veja como tudo influencia a nossa Uhum. rotina, né? A gente fala também no podcast um pouco sobre rotina, que é sobre isso, né? Você estabelecer a melhor rotina para você mesma. E é Entendi. observando e prestando atenção quando funciona melhor para você, quando que é mais interessante que você tire momento para estudo, para leitura, que você tire momento para trabalho, qual que é, né? Claro que muitas vezes a gente não pode controlar muitas coisas, na verdade, É. onde... No mas o mundo que capitalista, né, totalmente ainda masculino, onde é só ação, ação, ação. Tem uhum, muito coach, né, que quer trazer sua high performance, que fala, né? E aí é cobrança em cima de cobrança, você tem que fazer, você tem que atingir meta, e não importa se é de dia, se é de noite, qual que é a temperatura ambiente do momento, né? E para a mulher, eu acho que ainda tem o peso do ciclo semanal, né? Que a gente tem um ciclo junto com a lua, porque primeiro somos água, e é natural que a lua, você vê a influência da lua nas marés, porque você acha que essa influência da lua também não está no nosso corpo, que é feito com muitos líquidos, sangue, muita coisa ali, né? Circulando. Então, com a mulher que menstrua, que ainda tem essa fase da lua cheia, né? Que a gente fica inchada tal, é a parte da menstruação que chega pra gente. Então, assim, a gente ainda tem esse peso a mais e como a gente está estruturada atualmente numa natureza capitalista de ação, muitas vezes o homem ou a própria empresa fala, não, toma um remédio aí e chicote, né? Continua trabalhando.
Então, a conversa, Pri, é justamente para bater de frente com isso, sabe? Para alertar as pessoas da importância de que existe sim um ciclo e que chega desse patriarcado, né? 2021, quase 2022, e a gente trabalhando uma situação de que a gente tem que produzir, 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 produzir. E aí a gente não se dá o tempo, né, do relaxamento, do descanso. Eu acho que isso é muito importante e que deve começar a ser observado. Principalmente para as pessoas que hoje em dia trabalham online, que agora melhorou, né? Aumentou essa situação do online. Então, você que trabalha online, você que trabalha por conta, você mesmo pode se adequar ao seu ciclo. E tudo bem se for o seu momento de pausa. É ou não é? Tudo bem se for o momento que você precisa ficar calma, relaxar. Porque é importante ter isso para a gente poder dar um alerta, né? Das conclusões dos nossos aprendizados. Não adianta só aprender e produzir, porque senão fica numa linha fina, onde você não incorpora todos esses conhecimentos, né? E aí você mesmo fica ansiosa, você mesmo fica se cobrando, e você mesmo se pergunta, tá, mas o que eu estou fazendo para mim que tem a ver com todos esses aprendizados de ciclo, de expansão da consciência, se eu só me cobro? Né? E eu falo isso de coração, porque eu tenho essa dificuldade de me cobrar também, de trazer resultado, porque é o que as pessoas querem da gente, né? E a gente tá numa egrégora que cobra isso da gente. Então, se a gente não dissocia dessa egrégora, se a gente não tira o julgamento e entende esse ciclo, realmente internaliza que você tem um ciclo, a gente entra na mesma dança e se cobra também e fica estressada e não aprende nada com isso, né? Exato. E quando você fala sobre momentos de pausa e ação, né, que também é uma questão que a gente tem que olhar mais profundamente, Uhum. e todos os ensinamentos que a gente pega e integrá-los para a gente mesmo, porque nada É. adianta um monte de curso, um monte de coisa, e daí na hora de a gente colocar no, né, na vida Na real, prática, burla, a gente se, né, os sabotadores acabam, que a gente chamou lá no podcast também, os sabotadores acabam atuando e a gente não faz. Então é muito exato. importante que a ação seja direcionada, né? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente sabe que a gente tem que trazer para nossa vida, integrar isso de fato, que nem essa questão do ciclo da mulher, porque a gente entende que a gente às vezes já não vai ser tão produtiva naquele dia, e se você pode fazer a seu mês funcionar, que naquela semana que você vai estar nessa lua, né? É. Você tire uma semana mais leve, você tire a sua semana de pausa, que você se Sim, conheça. Esse é o grande convite, assim, para que todos, né, independente masculino, feminino, todos se conheçam de uma forma mais profunda e interna e saibam sim, quando melhores momentos de ação e pausa. Eu sim. acho que uma das coisas que a gente falou, né, Thaili, que eu acho bem interessante é quando que o momento de pausa é necessário, né? Eu acho que quando a É, gente integrar as coisas que a gente já andou, consumiu. É que nem a gente, por exemplo, vai estudar para um vestibular ou para uma prova de proficiência em inglês. A gente sim, não vai sempre só estudar, embora você tenha 30 dias para estudar, você tem momentos que você vai precisar integrar esse conhecimento. E é eles, verdade. pausa, eles vão ser no momento no qual você vai relaxar o seu cérebro, embora você Aham, esteja focado no seu objetivo. Você vai aham, estar no seu objetivo porque você estudou, você tem conhecimento, você sabe onde você aham. quer chegar. Mas o momento de pausa ele serve justamente para integrar tudo isso. E muito E aí, acontece. e aí para vir os insights depois, né? Porque eu sinto que quando eu tenho os meus momentos de pausa, e até isso que eu queria espalhar para vocês, porque eu faço esse momento de pausa, né? Eu vejo que eu tenho um momento que, assim, se eu sentar para produzir conteúdo, para atender, eu não vou dar o meu melhor. Eu vou fazer de forma automatizada, porque eu já não tô com a cabeça ali, né? Então eu acabo ajeitando a minha agenda para atender esses meus ciclos. Quando é o momento de pausa, eu dou meu day off e acabou, né?
E até digo que segunda-feira foi um dia desse, porque eu venho há 2 semanas fazendo cursos intensos de Theta Healing e é muito conhecimento, muito download, muita luz, muita leitura. É intenso, né? Esses cursos avançados de Theta. E mexe muito com a gente, com a nossa crença interna, com o nosso DNA, com o nosso campo energético. Segunda-feira eu não tinha condição de atender. Nenhuma. Eu precisei ficar num momento de calma, tranquila. Eu fui fazer colagem, arte, coisa que assim, a gente não se dá. Eu nunca me permiti fazer isso porque eu achava que era perda de tempo. Eu falava, para, né? Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, vou ficar fazendo colagem, isso é coisa de criança. Então eu mesma me culpava e me condenava a não fazer aquilo, né? E hoje em dia eu já me permito, porque isso traz um mexer com a criatividade, isso traz um relaxamento da sua mente. E é com a mente relaxada que todos os conhecimentos se assentam, se integralizam, entram direitinho no seu corpo, você começa a entender tudo aquilo. E depois da calma vem a inspiração, eu sinto isso. Depois desse momento da pausa, eu me sinto no dia seguinte inspirada, com vontade de produzir conteúdo, com vontade de atender, porque eu tive o relaxamento 100%, sem culpa. Não adianta a gente parar, porque tem que parar, porque é meu momento de pausa, e com a cabeça ali no trabalho também, né, Pri? Achar um equilíbrio no que quer dizer a sociedade nos cobrando e o que a gente consegue É, entregar. Eu acho que a gente não pode ser extremista em nenhum dos aspectos. A gente sim, sabe que as responsabilidades estão aí, a gente, né? Eu acho que é, não é sobre isso, né? É muito sobre você só respeitar o seu sim. próprio momento, a sua pausa. A gente, no projeto Dois Planetas, a gente, que nem a Thalie falou no início, a gente começou já faz um tempo atrás, mas Uhum, existe dentro da vida, tanto na minha quanto da Érica, que a gente precisou pausar o projeto, porque não fazia é, sentido no momento a gente continuar forçando um projeto com um monte de outras coisas que estavam acontecendo na nossa vida, né? exato. Ela estava aqui comigo na Itália, ela foi para o Brasil, máximo. Então, grandes transformações. É, E continuar naquela tecla só porque você tem que continuar lá é importante. Não desistir é importante. Mas, às vezes, a gente só precisa ir, né? E não quer é. dizer que a pausa não significa que você não está fazendo um bom trabalho, que você vai desistir, que você está deixando as coisas. Procrastinando. Às vezes ela simplesmente é necessária para que quando, né? Porque eu acho que no momento de pausa é o momento que a gente consegue rever coisas que a É, gente não tem como. Quando você está imersa é, numa projeto ou numa grande questão da sua vida, às vezes você está tão ali que você não vê além, né? Então, quando você é, pausa, dá espaço para momentos de revisão, é, reconfiguração, estruturar diferente. Então, é. você vê de forma que quando você retoma aquilo que você está definida a fazer, você vem com outros insights, você vem com outros conhecimentos, e muitas vezes Uhum, melhor. Eu acho que é, muitas vezes melhor. Então, durante a nossa vida, se a gente for pensar, pô, por que que existem as estações, né? As outras estações, enquanto uma está acontecendo, a outra está em pausa. E assim é, segue esse ciclo, se respeitando, entendendo os momentos. E nada é linear. Não é linear, a natureza não é linear. E acho é. que hoje cada vez mais as pessoas estão entendendo isso, né? Acho que quem está aqui na live também pode dizer, mas eu acho que eu vejo assim esse movimento das pessoas entendendo mais e se Sim, conectando com essa força, com a força da natureza, com a força, entendendo que somos um, que somos parte, coisas na vida sustentável também, né? A gente tem que cuidar do planeta assim como a gente cuida da gente. Então é mútuo cuidado, é. né? É porque um consumo constante, né, sem pausa, é que prejudica também toda a natureza do ecossistema do planeta, né? E aí a gente começa a repensar esse consumo desenfreado, porque também precisa de pausa para qualquer tipo de ação. É isso que eu acho que a gente tem que pontuar. Qualquer tipo de ação, ela precisa dos momentos de pausa para dar um refresh, né, um refrescor. E é depois, e eu sinto isso em mim.
Você me conta se você também, mas é depois da pausa que vem uma inspiração, uma ideia, um negócio legal que você fica empolgado de fazer e aí você vai e começa a fazer. Se você não se permite a pausa, além de você se estressar, ficar pondo pressão dentro de você e falando, ai meu Deus, não tô dando conta, né? Porque você começa a não dar conta, você não pausa, você não é uma máquina, né? É parte da natureza. E, de novo, observe a natureza. Todos os animais e as estações do ano têm pausa, né? E, e é isso. Então eu sinto uma energia muito forte quando eu pauso, no dia seguinte já dá aquele gás. E aí, como você não tem pressão, porque você já descansou no dia seguinte, você não usa dos autossabotadores que a gente faz, né? Porque eu poderia trabalhar, por exemplo, segunda e terça, ao invés de não ter pausado na segunda, só que eu ia fazer o mesmo tanto, porque eu ia ficar lá sentada, sem vontade, né? Me pressionando a fazer, e daí o que a gente faz? Olha uma rede social ali, liga para uma amiga colar, é ou não é? Dá uma olhada naquele livro que tinha uma informação que você precisa pegar para um outro dia, então você começa a usar os sabotadores para não fazer, que é uma mini pausa. O que adianta várias mini pausas e aí você não descansa, né? A ideia que eu queria deixar aqui é assim, você não consegue produzir, simplesmente não produza, porque não é o dia de produção, né? Se deixe levar pela pausa, descanse, usa isso como uma forma de descanso mesmo do corpo e façam atividades criativas que podem ajudar ainda mais a sedimentar essas ideias que você tem, né? E dar o respiro necessário, porque o ideal da pausa, na minha opinião, é não fazer nada que tenha a ver com o trabalho, é realmente mudar o foco. Porque quando você muda o foco, que você solta. E aí, a hora que você solta, que a coisa começa a entrar nos eixos. E aí, a hora que você integraliza isso, depois da pausa, vem assim com uma força da criatividade. É o que eu sinto. Você mesmo disse que um dos temas, né, do podcast foi depois da pausa, não foi, Pri? Exato. Como que, como é que foi essa ideia, esse processo? Quando a gente teve essa pausa no projeto e a gente foi retomar, a gente quis Ah, muito pegar nesse momento de recomeçar algo. sim, E a gente acredita que quando a gente de fato consegue pausar e integrar tudo isso que a gente já conversou aqui com confiança, né, e é, responsabilidade, a é, gente passa a nova fase que é o recomeço. E se a gente for legal. pensar, volta lá no início de novo com a ação. Então, É, quando a gente tem um pensamento mais aflorado, a gente tá descansado, a gente veio com outras ideias, a gente tirou a pausa necessária naquele momento. Você recomeça. E o impulso do recomeçar é o impulso da motivação. Então você fica mais motivado. Então, qualquer momento que você não esteja fluindo o que você está fazendo, a melhor coisa realmente é você, ok, eu não vou fazer isso forçadamente porque não está fluindo. Se não é nada que você precisa fazer assim é, urgente para amanhã, né? Que trabalhamos com um imprevisto. Pode deixar que é uma cobrança interna somente. A melhor coisa é realmente tipo, ok, eu não vou fazer isso. Porque quando você volta, você vem motivada, você vem com outra ideia, você recomeça aquilo do zero. E essa é uma energia é, muito recomeço. E a natureza faz isso também. Ela sempre está recomeçando. Se você pegar uma parte de terra aí que tiver natureza e for cair, né, te explorarem, ela vai recomeçar. Ela vai, é, ela vai de novo. é E verdade. é o processo natural. E a gente também vai resgatar a nossa força quando a gente, por exemplo, a gente tem alguma coisa para fazer e a gente não conseguiu agora. Quando a gente voltar a fazer, a gente vai saber, não, agora eu estou dedicada a fazer isso e a entregar o meu melhor. E É, essa força, essa energia é de fogo, né? Então a gente é, também trabalhou um pouco dos elementos, né? A gente trabalha com os elementos, conectar com a natureza é trabalhar os elementos. E quando a gente sim, fala em ação, é o fogo que está agindo. Então, é, ativar o seu fogo interno é muito importante. Entender o seu fogo interno é importante. Aonde em uhum, você
e tem essa motivação, onde você pode identificar essa motivação para recomeçar depois da pausa, né? É. Então, é muito sobre isso, a conexão com os elementos, ela nos diz muito também, né? Assim como a água é Uhum, emoções, o ar é nossa expressão, a gente, uhum. esse momento de motivação e recomeço está ligado totalmente ao nosso poder central de fogo, né? A nossa motivação. É. O próprio fogo, ele tem o ciclo dele, ele começa baixinho, né? E daí ele tem aquele momento da queima grande e aí aquela queima vai acabando, né? Então o fogo é tão forte, é tão poderoso e ele mesmo tem começo, meio e fim. Imagina a gente, né? Imagina a gente. Então eu acho que a dica que eu dou para a gente chegar aqui na terceira parte da live terminando, né? É para começar a prestar atenção no nosso ciclo. Se você está num momento que está difícil de ter ideias, de pôr em prática as coisas, se você está sempre se auto-sabotando, porque realmente você está cheio, né, de fazer aquela mesma coisa, ali é o alerta de que você já está perto de um burnout e que é o momento, então, de você dar a sua pausa. E aí você dá a sua pausa, nesse momento da pausa, mergulha na pausa, que é o não faço nada que significa o que eu estou trabalhando, o projeto, não fala sobre isso, se for possível, né? Traz coisas que você gosta que te dê relaxamento, porque a gente se cobra a ponto de impedir que a gente relaxe, né? E colocar empecilho para não relaxar. Então, se você relaxa assistindo sua série, vai lá assistir sua série. Se você consegue relaxar tomando um banho de sol, com um livro, vai, faça isso, né? Eu tenho feito bastante coisa de arte, assim, de desenho, de pintura, de colagem, e tem dado muito certo também, porque me deixa mais criativa. Mas, enfim, você escolhe o seu, né? Cada um é um. E aí você tira o foco total daquele trabalho para ter esse relaxamento da mente, o deslocamento das ideias, e aí isso sedimenta e volta. Quando voltar, aí usa essa empolgação, essa energia, porque eu tenho certeza que se você respeita essa pausa, você evita a sabotagem, porque você está tão no tesão de fazer aquilo, que veio a ideia, veio a empolgação, veio o fogo, né? A hora que a chama realmente queima, que você não quer olhar quem foi o último que deu like no Instagram, você quer fazer aquilo. E É, isso traz a concentração. Usa desse momento da vontade, né, da chama, para ir lá e fazer. A hora que essa chama minguar de novo, não se cobre, né? Não se cobre, perceba isso. E é. faça um outro momento, né? Aproveita. E assim, gente, a Priscila sabe melhor do que eu. Não é só o início e a pausa, né? A gente tem entrelinhas, como não é sempre só o verão e o inverno, né? A gente tem ali o outono e a primavera, que são as nuances do calor e do frio, né? Então, a gente tem mais ou menos ali uns 4 períodos nesse ciclo, né, Pri? Exato. Eu volto É. para quando a gente flua, esse exato momento que você falou, no qual a gente consegue produzir sem nem Isso. saber o tempo que está acontecendo, isso é um momento de flow, isso é o fluxo. Esse é a definição de flow, né? Você fazer Uhum. algo sem nem saber quanto tempo você já está produzindo aí no projeto, no seu trabalho, porque você está no flow. E ele só Legal. se você está bem, né? Se você teve seus momentos de pausa. E outra coisa que eu quero só inteirar aqui, que a Uhum. pausa pode ser muitas coisas. A pausa não significa ficar parado, ou se é para você ficar parado, se é dormir, pode ser tomar um banho de sol, pode ser ler o seu livro que você não leu, pode ser fazer o exercício que você não fez. Momentos Sim. de pausa, eles só são momentos que a gente desliga, né? Que nem você falou, desliga daquela cobrança do mundo exterior, geralmente, ou às vezes É. até interna. É um momento de virar a chavezinha para você saber, para aí. O momento de pausa, ele nada mais é como um autocuidado, né? É. Às vezes a gente quem mora fora do país, ou mesmo quem também está no Brasil, às vezes a gente entra num fluxo de trabalho, vida, com roupa para lavar, a casa, é muita coisa que a gente tem que lidar no nosso dia. Mas se a gente É. não pausa, né? Não para um minuto
para ter esse autocuidado com a gente mesmo, É, a gente não vai dar conta de fazer sempre tudo. Então, é é, necessário. Na nossa semana, como a gente tem o final de semana, às vezes a gente não tem, às vezes a gente não é, tem disso. Mas essa é a para que todo mundo observe, primeiramente, quando você está precisando de um momento de pausa, o que esse momento de pausa vai apresentar. Às vezes é, pode ser uma às vezes pode ser uma tarde, pode ser uma é, hora. é, É relativo, vai funcionar para você. sim, De o que não existem regras. Fica uhum, só que a gente se observe, que a gente entenda o nosso, né? Observa o seu ciclo, quando que está é, pedindo a pausa, quando que isso é necessário para o seu próprio corpo, para sua mente, é, e essa ação funcionar de forma ativa e linda, e a gente é, possa seguir em frente sem entrar num estado de próximo de um burnout ou próximo é, de porque a gente está entendendo enquanto sociedade no mundo que a gente vive as coisas do jeito que acabaram, né, acontecendo pra uhum, gente. Por isso que eu falei antes, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais compreendendo isso de uma forma muito bonita mesmo, porque uhum, esse é a nova era, né, Thaili? Eu acho é, que essa expansão de consciência está acontecendo. A gente sim. está vendo, está sendo tão bonito. A gente deu uma pausa no mundo agora, tipo, né, É, olha aí, o mundo dando pausa, né? Esse aí foi o maior de todos. É. então, E é uma resposta por tudo isso, né, Pri? Agora, esse insight que você me deu, porque é o que eu falei, era um consumo desenfreado, era uma coisa de a próxima viagem, você já viaja para um lugar pensando na próxima, e os empresários do mundo viajando a trabalho, quando hoje a gente tem essa comunicação pela internet que economiza para o planeta Terra tanto combustível, tanta poluição, tanto barulho sonoro no ar, no mar, né, que os nossos animaizinhos já estavam sofrendo. Eu li que tinha umas baleias que já estavam perdendo a audição por conta do tráfego muito intenso de barcos e navios, né? Então, o mundo meio que falou, não, agora vamos pausar, porque é o meu momento também, né? Eu não posso só dar, e vocês pegando, e sempre querendo o próximo, né? Então, essa indústria do hype, né, que a gente fala, do que é o próximo, do que é o mais novo, do que é o mais moderno, ele impulsiona a gente num consumo desenfreado que realmente não faz a gente ter pausa. E quando a gente tem pausa, a gente tem aquela síndrome, tem uma síndrome que você tá achando que você tá perdendo. Missing out. A síndrome do missing out, né? Eu não posso deixar de comprar o último iPhone, porque senão eu tô perdendo aqui a galera que tá no hype do último iPhone. E aí, né? Você tem um iPhone que faz a mesma coisa, que só foi um ano de diferença, e o tanto de produção da natureza que a gente extraiu para fazer aquele iPhone ir para o lixo depois, ou ser revendido, enfim. Tudo isso a gente tem que considerar, né? não, com certeza, com certeza. Eu acho que é como eu falei, acho que cada um tá percebendo. E se a gente se questionar, eu acho que muito é sobre isso também, né? Essa que é a ideia da nova era, acho que traz pra gente. A gente Uhum. nunca se a gente cresceu esporadicamente assim após a Revolução Industrial e a gente Aham. e agora a gente está se questionando, porque a gente tem todas as ferramentas aqui. É, E, e na verdade esse é o momento de questionar, né? Que eu preciso disso, preciso daquilo. E é, a tecnologia, elas são amigas do futuro. Embora a gente ache que exato. eu tô aqui, mas eu tô ficando muito na internet. Óbvio, a gente vai aprender, na verdade, a se relacionar dessa forma. Porque é o É, futuro. A nova era é tecnológica, a gente não vai é, fugir disso, mas a gente vai elevando as nossas outras percepções, na minha visão. exato. E acho que também Não, na. concordo. Ah, Aham. eu vi que tem umas pessoas que falaram uma pergunta aqui e tô vendo umas pessoas queridas aqui. Ah, legal. Eu queria que você deixasse o comentário aqui se você sente culpa
quando você está descansando ou relaxando, porque eu acho que esse é o ponto do momento, sabe? A culpa de estar parada, de estar relaxando por conta Hum. dessas cobranças intensas da vida, né? Então deixa no comentário se você sente culpa de relaxar, para a gente poder entender o tamanho desse problema, da questão. Lembrando que o Hum. nosso planetinha está em pausa, né? Então é importante seguir aí o ritmo. E Ai, essa Lotus Nanda 13, ela pergunta se a gente segue alguma religião. E bom dia para você, Flor. Eu sigo todas. Eu já li de tudo de religião, já me meti em ashram na Índia, me meti em templo balinês em Bali, e já fui do Allan Kardec, estudei em colégio de freira, com catolicismo bem assim arraigado ali. Então, assim, religião é um tema que muito me interessa, eu amo todas, eu respeito todas, mas eu sigo a minha mente e o meu coração, que é o Deus interior que a gente tem, né? E a nova era, ela explica isso, que é muito mais do que seguir uma religião, é seguir a fé interna, o seu coração. Isso expande a consciência, né? Sem amarras, vamos parar de ter culpa. É por isso que eu estou perguntando aqui, você tem culpa de sentir-se relaxando? Você tem culpa de ter um dia off? Chega da culpa, né? Que é sempre ali que a gente entra, né? Em qualquer religião que a gente siga, você tem a questão do que você tem que pedir perdão, que você é culpado, que você isso e aquilo, é muita cobrança. A gente tem que parar com as cobranças e usar o melhor dessa religião para ter fé, para desenvolver sua fé e ampliar então a sua consciência. Tudo que da religião, de qualquer que seja, diga algo que dignifique você e expanda a sua consciência, eu concordo e abraço. Né? Então, todas as religiões estão no meu coração e não é por falta de conhecimento, viu? Já li muito livro e já fui muito a fundo em templos e axãs e tudo mais para achar a minha religião, até que eu me libertei de todas, né? Mas estou aí crendo muito no universo e em todas essas energias que qualquer religião diga que dignifique, eu concordo. Você tem alguma religião, Pri? Quer responder também? Assim, sou batizada no católico, né? Na minha Sim, eu família. também. Eu também acredito que religião é uma forma de expressão de fé. Eu acho Uhum. que a religião sistemática, né? Muito. Mas, na verdade, hoje o que eu sigo é a minha espiritualidade e a conexão com a Sim. natureza. Eu acho que a natureza é a nossa principal forma assim, para mim é quase uma É, religião, mas é porque mesmo. é universo, né? Então, eu acredito É, muito na espiritualidade e também acredito em muitos outros deuses, né? Acredito em sim. filosofia, Buda, Hare Krishna, várias. Então, Uhum. a gente e conhece todas, me Sim. identifico com algumas, E não só a respeita, né? Exato. E Eu o acho que respeito. Cada um tá no seu ciclo, afinal, né? o que faz sentido para você, o que faz seu coração vibrar, mas importante sim, a religião é diferente da nossa fé, independente da nossa espiritualidade, nossa conexão com o universo, né? É. Deixa eu ver o que a Ana falou aqui, a Ana Vanassi, né? Sim, infelizmente o sentimento de culpa acaba surgindo quando estou de alguma forma em pausa. E aí ela põe entre parênteses, inclusive quando doente. Acredito que isso ficou muito enraizado devido à forma como fui criada. Sim, Ana, não só a sua forma de criação, mas a criação dessa geração capitalista que é o de produzir, de alta performance, de consistência, de toda hora estar ali fazendo e sempre com aquele mantra de quem não é visto não é lembrado e vai e faz e toda hora tem que estar produzindo. Isso é uma situação que eu creio que agora, com a vinda, né, da nova era, isso vai começar a ser amenizado, sobretudo porque o planeta Terra estava numa energia muito masculina. E a energia masculina é a de ação, é o de fazer. Você tem que fazer. Se você está doente, paciência, vai lá doente mesmo, né?
É. A própria gripe, né? Que nunca ninguém teve atestado médico porque ficou gripado. E a gripe, ela tá ali justamente para você ter um relaxamento para o corpo trabalhar a sua imunidade. Agora você deu um latim, não, vai no médico ver se isso não é coisa pior, né? Que eu nem quero entrar nesse tema, mas para você ver que essa situação de estar doente não importava muito, né? Você tá doente, você tem que estar quase morrendo, você não pode levantar da cama para aí sim você ter um atestado que diga, ok, não vá trabalhar hoje. E agora a gente, com uma gripinha, você já meio que vamos ficar em casa hoje, né? Então tem um motivo para tudo isso estar acontecendo, né? E é o influxo também da energia feminina vindo, que é uma energia mais branda, de acolhimento, né? E o acolhimento é também se auto-acolher. E você, como a Priscila falou, foi o gancho da Pri, você, o autocuidado, a pausa, ela é um autocuidado, né? É o saber o limite que você está tendo ali do seu próprio corpo, respeitar isso, né? E não ter culpa é algo importante que a gente tem que começar a tirar da gente. E a gente vai tirando da gente, Ana, assistindo coisas como essa, que vê que você não está sozinha, que existe uma pessoa ali conversando com as outras pessoas, que assim, é o momento da pausa. Pause, né? Eu sou super adepta a isso. A meditação traz essa pausa também, e a meditação você pode fazer em 15 minutos do seu dia, e é aquele seu momento da sua pausa, do respirar, né? E aí ela fala assim, entre parênteses, inclusive quando estou doente. E aí eu te digo uma coisa, Ana, pelos estudos do Theta Healing, né? Muitas das doenças acontecem justamente para impedir você de continuar. Se você não tem coragem de pausar por si própria, o corpo força com uma doença para que você não tenha força mesmo para ir continuar. Então, a pausa ela vai acontecer, porque você faz parte da natureza, o seu corpo ele não tem essa coisa da constância alta performance 100% todos os dias para o resto da vida. Ela vai acontecer. Ou você se dá essa pausa por prazer e descansa com alegria, ou o corpo vai trazer uma pausa por doença e É. você vai descansar doente. Acaba se tornando onde a pessoa só pausa porque ela precisa, porque ela tá doente. Então, isso é uma Exato. pode prestar atenção, assim, tipo, eu consigo perceber antes de eu ficar doente que talvez eu precise de um tempo a mais para Uhum. descansar. Ou é só quando, se é um padrão, né, que se repete só quando eu fico doente, que daí, então agora eu paro, porque realmente eu não tenho condições de continuar. É, Então, é interessante que a gente consiga observar, e como a Thalie falou, a gente está migrando para um mundo de uma energia mais feminina, um mundo de uma energia na qual a gente tem mais o discernimento, mais o cuidado, mais né, questões de energia mais feminina. E às vezes a gente tem que observar, então, antes de chegar no corpo físico, né? Eu acho que exato. outro interessante a gente falar aqui é sobre que, como a gente está mudando, a nossa carga de trabalho está mudando, as relações de trabalho estão mudando. E Sim. muitas vezes o mundo, né? Eu já trabalhei em empresa grande e o É. mundo fala sobre você tem que estar lá 8, 10 horas por dia e tal. E muitas vezes, quando a gente vira essa chave também, a gente entende que na verdade, você vai produzir muito mais, talvez em 5 horas. É. E todo aquele disponibilizar o seu corpo e a sua energia um período muito grande. Porque é que nem a É. Thalie falou, ah, perdendo tempo aqui, ou É. procrastinando. Se você está focado no flow, talvez você precise menos tempo para realizar o que você Com precisa. certeza. Você vai ter de pausa, de autocuidado, de outras Com coisas certeza. tempo, né? Exatamente. Mas é claro Exatamente. que ainda vive no mundo, na realidade, nesse mundo que a gente tá hoje, e a gente não vai poder ser rebelde ao ponto de, tipo, negar, né? Ser negacionista ao ponto de falar, não, eu vou fazer minhas próprias leis agora. Uhum. Mas é uma pausa para questionar tudo isso. O que funciona para você? Talvez para você É. não funcione um trabalho assim numa empresa. Então busque outras coisas, vá É. atrás, entenda o que funciona para você, entenda quando é melhor para você. Você está ficando muito doente? Que sinal é esse que tá, né?
que O está que que o se corpo passando. está dizendo, né? O que que o corpo está dizendo para você toda hora estar doente? E a gente embora assim, a gente vive um momento que é desafiador no mundo hoje, a gente tem poder de escolha, a gente tem, e Sim, são as nossas escolhas que vão levando aonde a gente vai chegar, mas a gente só vai é, saber enquanto a gente nos autoconhecer, né? Tá ali, que eu acho exatamente. É essa a jornada. a jornada do autoconhecimento. Quanto você se entende mais, quanto você se conhece mais, quando você sabe as suas forças, as suas fraquezas, os seus É, momentos, é que você vai conseguir desvendar, né, essa vida, a nossa é, vida, e vai fluindo de uma forma mais agradável, assim, pra é, gente se sente tão pressionado. exatamente. Então é isso, meus queridos. Quanto mais conectado aos seus ciclos, né, e respeitando eles, melhor então vai ser a sua produção, a sua atividade, e vai trazer bem-estar, vai trazer felicidade, vai impedir muitas vezes de você cair doente aí, porque você está respeitando esse ciclo, né? Toda vez que dá um alerta com uma doença, tem alguma coisa ali que você pode pensar, por que que essa doença está vindo hoje para mim? É claro que, assim, nunca vai significar que qualquer doença é porque você não pausou, jamais isso, né? Tem inúmeros motivos pelas quais o corpo, através da doença, limpa algumas questões na nossa vida, questões internas, às vezes questões de outras vidas, enfim. O corpo está sempre trabalhando pro nosso melhor, né? Mas é o que a Pri falou, às vezes uma doença recorrente pode significar um escapismo daquele trabalho. Eu não quero mais aquele trabalho, então eu vou estar sempre doente para impedir que aquele trabalho aconteça. Pode também combinar na comida compulsiva. Então, quando eu paro para comer, é porque eu posso estar descansando. Então, eu vou estar comendo o tempo todo porque o corpo precisa trazer esse relaxamento. Então, assim, tem muitas situações que podem acontecer na sua vida para mostrar, para trazer o alerta de que possivelmente seu ciclo não está sendo respeitado e que o corpo precisa de pausa, né? Então, a gente precisa disso. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Priscila, se as pessoas quiserem te encontrar, aonde que elas podem te encontrar nas redes sociais? E não nos segue ainda, nos siga lá, Dois Planetas Station. A gente retomou, né? Recomeçou esse projeto há pouco tempo. Isso, Again. isso. É, Again. Ah, eu também tô lá, meu Instagram é Pri Pedrotti, pra quem também já me conhece, quem não me conhece. Eu uhum. posso lá, trocar uma ideia, vou adorar saber quem tá querendo saber mais sobre esse assunto. Vi aí que também tem Luísa, Isso. a fofa. A gente precisamos de alguns alertas. Exato, a gente está constantemente aí sendo alertados. Eu acho que sinais que vêm a gente e, né, está chegando esse momento de transformação e a gente vai ter que se adequar a isso. Estamos se É, adequando por bem ou por mal, é. mas, amiga, muito obrigada pelo convite. Eu adorei, Ah, adorei. obrigada, obrigada. Gente, eu ponho também na descrição os contatos da Pri. Isso, quem não É. ouviu nossos ciclos também está no Spotify. Ah, tem um podcast também da Pri maravilhoso, tá? Falando sobre as pausas e os ciclos em si, né? Muito legal, gente. Super recomendo para quem gostou dessa live. Tem até mais conhecimento ali, tem bastante situações das fases e tudo mais. Ficou bem legal. Você tá de parabéns, Pri, com o seu podcast. E eu espero te receber depois de novo aqui, de repente, a Micaela, que é astróloga, né? Ela pode talvez ter uma live, um bate-papo aí com você e falar sobre a astrologia védica, que é o seu foco. Exato, e a astrologia é uma das ferramentas, né, que a gente vai estar usando mais e mais Com para certeza. entender. Autoconhecimento. É. É, Então, gente, a gente fica por aqui. Obrigada você que assistiu. Quem não assistiu tudo, quiser ter a experiência completa, a gente vai colocar no IGTV. E nos vemos na próxima live. tchau, Beijo, tchau.